Olá, boa noite. Pastora Cláudia, pastora presidente do Templo Missionário da Vida, lugar da bênção de Deus. Acabei de chegar do culto. O culto foi concerto. Foi uma bênção. Chicote estralou naquele lugar, né? E eu louvo a Deus, eu decidi que eu falei, eu vou chegar da igreja e vou terminar esse testemunho. Tomara a Deus. Tomara que não dê muito. Mas é um testemunho forte também, né? E eu louvo a Deus. Vamos lá então, sem delongas. Amado, se inscreva no meu canal, deixa um joinha, compartilha, tá bom? Toca o sininho aí, ajuda a pastora Cláudia, em nome de Jesus, se inscreve no canal, para a glória de Deus, tá bom? Quero já convidar você para o nosso primeiro IFC, Identidade Feminina Curada só para Mulheres, 2, 3 e 4 de junho agora, tá bom? Entre em contato, eu não posso esquecer de deixar o contato da Karina aqui, ela é a secretária do Ministério e ela que está agendando aí as reservas, tá bom? É à noite, são 3 noites consecutivas. E você pode trazer uma amiga, tá bom? Só mulheres, só mulheres. Então vem comigo que é sucesso. Não vou dar continuidade lendo a palavra do Senhor. Nós lemos no primeiro livro de Romanos. Eu quero continuar aqui agora, testemunhando, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigada por esse culto maravilhoso e obrigada por aqueles que estão te ouvindo. E eu creio no poder da oração. E eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então vem comigo que é sucesso, vamos embora. O que aconteceu? No áudio 1, aliás, né? No vídeo número 1, no primeiro vídeo, eu paro na parte onde aquele policial, ele tinha casado-se com, eu acredito, 18 anos de idade, e ele casou-se com a mulher, o civil, e na Umbanda. Ele vai trair essa mulher, repetindo, e vai contrair, ele contrai esse matrimônio, ele vai trair essa esposa legítima, e ele, amados, arruma uma amante, e ele se apaixonou pela amante. E é um caso complicado, eu tenho certeza, porque assim, ele tinha um amor pela amante, que ele achava que o amor dele era pela amante, né? E parece incrível, né? Que o amor errado, parece que ele é avassalador, é uma coisa assim. Talvez tenha alguma irmã aqui me ouvindo e ela esteja lutando com seu esposo, né, que infelizmente caiu para o lado do adultério, alguma coisa, tomara que, né, não. E é uma coisa assim, uma força, né, é maligno mesmo o negócio é das trevas mesmo. E é caça de demônios, parece. Então, ele vai ter um filho com essa mulher. E quando esse filho tem em torno de, mais ou menos, eu acho que um aninho, olha que coisa, olha que tremendo. E eu tô contando o que eu vivi como pastora, tá? Até para edificar a fé, ou não sei, para te orientar. Ele vai arrumar um apartamento, colocar essa amante dentro e vai ter essa vida ambígua aí, né? Essa bigamia, praticamente. Ele vai estar com essa amante e com esse bebê, com essa criança que nasce e tal. O que vai acontecer? A esposa vai descobrir. Você vai entender porque eu tô contando tudo isso no final da história, tá? É forte o final dessa história. E eu tô envolvida no meio da história, tá? Então, segura aí. Ele vai para um apartamento lá e a amante vai morar naquele apartamento. A esposa legítima vai descobrir. Toda essa parte da história me é contada, então eu não faço parte dessa parte da história desse policial. Porque depois eu vou saber disso. Até então eu não estou na história, tá bom? Então o que me foi contado eu tô passando agora para você. Então essa parte eu não sou testemunha dessa parte, mas foi me contado. Ele vai por essa amante numa casa, num apartamento, a esposa vai descobrir. Quando a esposa descobre, escute isso, eu achei incrível isso, incrível. A esposa, que então é da religião da Umbanda, ao invés de ela, na nossa cabeça, se você é da Umbanda, a gente pensa que você vai fazer uma macumba lá pra amante, né? Sei lá, eu não sei, a gente pensaria isso. O que você pensaria? Coloca aí embaixo nos comentários. Mas só que ela não. Ela vai pra igreja. Não que ela virou crente, mas ela foi pro culto. Olha só,
A esposa legítima, que era dessa religião, né? De outra religião, ela vai para o culto buscar Deus, porque descobre que o marido está traindo. É até incrível, né? E quando ela chega no culto, Deus vai usar um profeta para falar com ela. E Deus fala assim para ela, usou um vaso dizendo para ela assim, dona, moça, não sei, Deus me mostra 3 covas abertas. E ele fechando 2 covas e uma ele não vai fechar. Só isso. Ela sai do culto, sendo que não era evangélica, ela sai do culto, amados, e arruma o telefone, o endereço da amante, e liga para a amante do marido e fala assim, olha, já sei quem você é, sei que você é amante do meu marido, sei tudo, quero marcar um café na minha casa com você. Gente, não se preocupe, porque eu não vou, né, tô armando nenhuma emboscada, eu tenho um recado de Deus para te dar. Vocês acreditam num negócio desse? Gente, olha, a amante falou, tá bom, eu vou. Ela falou, vem, vai ser uma coisa amigável, não se preocupe, eu só quero conversar com você. E ela vai marcar para a amante vir na casa dela o dia que o esposo estava de folga e o esposo não sabia que ela já sabia. Gente, eu ouvi um psicólogo falando, né, que ele prometeu para a esposa dele que seria fiel a ela e depois ele vai descobrir que a esposa estava traindo ele não só com uma pessoa, mas com várias. E quando ele descobre, ele chama a esposa e fala assim para ela, olha, eu vou pegar o primeiro ônibus ou o primeiro avião, vou colocar dentro, você vai de volta para sua família. Minha vontade era matá-la, mas eu vou matar você dentro de mim. Assim que você entrar naquele avião, você vai estar morrendo dentro de mim. E manda ela embora, que é uma posição incrível, né? Eu diria que é não descer do salto num momento tão incrível desse. É de chorar, né, igreja? Sabe, amados, é de chorar. Eu lamento muito por tudo. Aliás, eu lamento, né, por estar contando isso, mas algumas pessoas, ou talvez alguém que vá assistir o meu vídeo, esteja passando por isso. E que Deus nos guarde, todos nós, né? Então, olha só que coisa. A amante vai vir e ele vai estar limpando o quintal, parece que ele estava limpando o quintal à tarde. A amante chega no portão. Quando ela chega no portão, ele leva um susto. Aí ele para e olha para trás, né? A esposa já tá na porta. Aí ele olha assim, ela fala, calma, pode cumprimentá-la do jeito que você tem costume. E segundo o que me foi passado, né? Ele olhou e falou, então tá. Deu um beijo na boca da amante. E ela falou, vem tomar um café com a sua esposa. Ela falou, pode entrar. Ela entrou, a esposa pôs a mesa, pôs o bolo, gente, e pôs o café. E ela disse assim, olha, eu fui à igreja e Deus falou isso, isso e isso. Você vai morrer. Falou para a amante, larga o meu marido, porque Deus disse que você vai morrer. A amante respondeu assim, não, desculpa, mas não vai dar, porque eu já amo o seu marido. É duro, né? É afrontoso, né? Sabe, amados, é uma situação onde a gente vê a escravidão que o inimigo faz com as famílias, com as mulheres, né? E eu vou dizer como pastor, ambos os lados ali. E você vai entender o que eu tô falando. Aí ela foi, então tudo bem, o recado tá dado, toma um café, bolo, a amante comeu, elas conversaram mais alguma coisa e a amante foi embora. Eu não sei quanto tempo depois, mas tempo depois, acho que talvez por ele ser um policial, não sei, mataram a amante dele, tiraram o bebê do carro, parece-me, que ela estava com o bebê, e só ela morreu. Ela morreu. Então esse policial, ele vai entrar numa crise profunda. Segundo o que me foi passado, a esposa ainda foi no velório. Que tragédia, né? Isso tudo documentado, saiu em jornal e aquela coisa toda, tá? Uma coisa incrível. Tudo bem. Aí ele vai passando esse episódio do velório, da amante ter morrido e tudo mais. Ele vai
ele vira para a esposa e fala assim, só que a mulher da minha vida é a amante, não é você. Eu amava ela, eu vou largar você, eu vou embora, porque eu não quero você mais. E ele vai embora de casa, levando a criança da amante. E aí que eu vou entrar na história logo daqui a pouco na frente. E segundo então, até aí me é contado, ele vai passar num posto de gasolina para encher o tanque para ir embora para a praia. E lá ele vai encontrar uma moça, eu não sei detalhes, às vezes eu brinco assim, né, que eu tô contando testemunho, aí as irmãs falam para mim assim, mas isso, eu falo, gente, eu nem, tem coisa, quando eu vivi eu sei detalhes, mas quando me foi contado, eu não tenho detalhes para falar. Por exemplo, ele vai passar nesse posto de gasolina para encher o tanque para ir embora, e ele vai chamar, a frentista é uma moça de 18 anos, e ele vai chamar a moça para ir embora com ele. E a moça aceita. Agora, eu, apesar de depois eu conhecer a moça e conviver, eu nunca tive curiosidade de perguntar para ela assim, mas você nunca tinha visto ele? Você conhecia ele já? Eu não perguntei. Vai ficar no ar. Vocês nunca vão saber disso, né? Porque eu nunca perguntei para ela. Por quê? Eu então não estou nesse cenário. Só sei que essa jovem que trabalhava num posto de gasolina como frentista vai aceitar ir embora com ele para criar o bebê dele. Olha que loucura! E aí eles vão ficar 10 anos juntos. E ela vai criar o bebê da amante. Então ela também não tem nada a ver com a história. Ela vai entrar na história. E é isso que eu falo, gente, que existem pessoas que elas são uma bênção na tua vida, mas tem outras que vai marcar a sua história para sempre. Ela vai entrar. Então eu vou conhecê-la, aí sim, eles vão embora para a praia e acho que vão retornar para cá. E quando eles retornam, aí essa moça que tinha 18 anos agora vai estar com quase 30 anos. Agora ela vai me conhecer. Então é agora que eu entro na história. Entendem? Agora sim eu vou entrar na história. Ela vai vir na minha igreja, então ela é aquela moça morena alta, que Deus diz assim, o teu microfone vai ficar na mão dela, aí sim é ela. Entende? Então eu vou conhecê-la. Ela que vai me contar toda essa parte da história. E então nós vamos tornar-nos amicíssimas. Nós vamos nos tornar amigas, fazer a obra juntas, e ela vai, então, eu vou perguntar para ela, né? Você é casada porque Deus tem um chamado na sua vida? E ela vai dizer, não, porque o meu marido tem trauma, porque... Aí ela conta toda essa história para mim. E ele não quer casar comigo. E eu falei, e agora? O que a gente faz? Ela falou, ele não quer casar comigo, ele tem trauma de casamento, e eu crio, então eu também não tenho filho, porque ele não podia mais ter filho, ele tinha operado. Então essa moça que agora vai se tornar minha amiga e minha ovelha, minha membro, ela também não tem filhos com ele, e eu entro agora em cena. E eu entro, quando a gente tem um chamado, né, a gente entra para mudança, né? Você que é cristão, você que é servo de Deus, quando a gente entra na vida das pessoas que têm unção, a gente entra para mudar, para consertar, para trabalhar. Eu tô meio cansada, tá, amados? Tô meio cansada de falar. Hoje o chicote estralou na igreja, então vem comigo que é sucesso. Aí o que acontece? Falei para ela assim, amiga, não vou falar nomes, tá? Tô preservando, mesmo porque, né? Então não vou falar nomes. Falei assim, amiga, vamos orar a Deus então, para Deus resolver esse problema. Ela falou para mim, porque ela se converteu de verdade. Ela falou, eu estou disposta até mesmo a deixá-lo por amor de Cristo, já que eu não sou casada com ele, eu sou solteira, e eu quero Jesus, eu quero tomar ceia, eu quero ser crente, eu tô apaixonada por Jesus, eu amo. Então, eu falei, então vamos orar, né? A Deus, vamos falar com o Senhor. E nós começamos a orar. Eu orei com ela 1 ano. 1 ano. Nós orávamos todos os dias. Acho que o que a Silvia orou por mim, eu paguei meus pecados ali, porque eu fui orar com ela. 1 ano. A gente orava de madrugada, a gente orava juntas, ela vinha na minha casa e a gente foi orando. E ele foi se convertendo. Ele foi se convertendo de verdade, amados. De verdade, tá? Aí, muito bem.
nesse ínter que ele começa a se converter, ela começa a se converter, todo mundo, ele vai falar assim para mim, pastora, ora pelo meu capitão e pela minha companhia. Eu falo com tanto, sabe, com tanto respeito. Eu tô contando essa história com muito respeito, mas muito. Vocês vão entender por quê. Aí ele fala assim para mim, pastora, ora pelo meu capitão e pela minha companhia. Eu falei, tá bom agora, né? Demorou, porque a gente estava muito juntos, eu e a esposa dele, né? O filho dele, os meus filhos, a gente fazíamos a obra, sabe aquela conversão linda? E ele se tornou aquela pessoa que não faltava no culto, cheio do Espírito Santo, e Deus trabalhando nela, e ela um vaso, aquela coisa. Aí eu peguei e levantei um clamor pela companhia dele, né? Não vou falar também, né? Pelo departamento de polícia, não vou falar qual é, preservando. E quando eu levanto o clamor, eu tenho uma visão. O que eu vi? Eu via um homem de pé, só da cintura para baixo, e esse homem tirava o cinto. Ele puxava o cinto assim, igual um pai puxa um cinto. Ele puxava, porque eu só via ele da cintura para baixo. Ele puxava o cinto da calça, fazia assim, ó, bravo, e começava a bater de cima para baixo. E acabou a visão. Aí eu falei para ele, irmão, Deus me mostrou isso, né? Um homem assim, e ele batia de cima para baixo. E essa frase que eu uso hoje, que o chicote vai estralar, aprendi com ele, né? Aí eu brinquei e falei para ele, irmão, o chicote vai estralar na companhia. E Deus vai começar dos grandes para os pequenos. Deus vai catar de cima para baixo. Amém, amados? Tudo bem. Agora cá para nós, me escuta. Se você é um policial ou uma PF, e eu oro por você, que você pediu uma oração, e eu vejo essa visão, que Deus vai catar de cima para baixo, que o chicote vai estralar, você não vai contar pro capitão, você não vai lá, né, no seu departamento, chamar o capitão e falar, capitão, minha pastora falou que Deus vai te catar na curva. Você não vai falar isso, vai? Pois ele foi. Ele foi lá, chegou pro capitão e falou, capitão, minha pastora disse que Deus vai te catar. O capitão falou, o quê? O que você falou? Gente. Ele falou, Deus vai catar o senhor. O capitão falou, quem falou isso? A minha pastora. Ele falou, o capitão falou, fala pra sua pastora vir falar aqui no meu bigode. Gente, pensa. Aí ele chegou e falou, pastora, a senhora tá intimada. Eu falei, eu? Ele falou, O capitão falou pro senhor ir lá. Eu falei, fazer o quê? Que eu nunca nem andei no meio de polícia nem nada. Ele falou assim, não. O capitão falou que é pra senhora ir lá explicar pra ele por que Deus vai catar ele. Gente. Falei, mas irmão, quase falei o nome dele. Irmão, Deus não mandou você falar pro capitão. Nós estávamos orando por ele. Quem mandou irmão ir falar pro capitão? Aí ele falou assim pra mim, e daí? Qual o problema? Se Deus falou, o capitão tem que ouvir. Falei, Deus falou, mas Deus não mandou falar para ele. Não tô acreditando numa coisa dessa, gente. Ele falou, não, agora a pastora vai lá. Falei, eu vou lá. A senhora vai. Falei, o capitão vai prender lá daqui a pouco. Aí ele falou, não, a pastora vai. Falei, então eu vou, mas a sua esposa vai comigo. Ela vai comigo. Aí ele falou, então tudo bem, não tem problema não. Falei, gente, que juízo, meu Deus, Deus não mandou falar nada para um homem. Meu pai, eu falei, agora Jesus, lá pensa, eu fui orar, porque Deus amado, não esperava por isso. E aí eu vou orar a Deus, e ele marcou com o capitão. E chegou o dia de eu ir lá, falar pro capitão que Deus ia estralar o chicote pro lado dele. Que coisa, não? Mas a gente não sabe como Deus trabalha, né? Aí tudo bem, marquei, fui com a esposa dele e fui. Cheguei na recepção do departamento, vi uma PF atender, eu falei, olha, o capitão tá me esperando. Quem é a senhora? Eu sou a pastora Cláudia. Aí ela olhou,
capitão, tá a pastora Cláudia. Ele falou, manda ela subir. Aí eu subi. Eu não sabia se eu falava para ele, boa tarde, ou paz do Senhor, ou batia continência. Não sabia, amados. Eu me senti como aquela menina, a Rod, na casa do Naamã. É assim que eu me senti. Eu sentei ali e a esposa desse policial sentou do lado. Assim que a gente sentou, bateram na porta, né? Alguma coisa aqui. Aí já abriu assim, capitão! Todo mundo batendo com competência, aí já, né? Capitão, o pessoal armado assim, eu não tô acostumada com isso. Aí, capitão, não sei o que lá, batendo continência, aquela coisa, aquele, né, movimento na sala do capitão. Capitão, daqui a pouco. E aí o capitão sentou e falou, e eu esperando, ali em oração. Coração orando, a irmã orando e nós esperando. Falei, meu Deus do céu, onde você me pôs? Eu nem pensando em nada. Aí, de repente, o capitão falou, olha, pastora Cláudia, antes da gente conversar, eu quero mostrar para a senhora aqui um negócio. Aí mostrou a casa das armas para mim. Mostrou todas as armas que ele tinha lá, tudo. Eu falei, meu Deus do céu, né? Por que você não tá me mostrando isso? Mostrou tudo para mim, me levou, tal. Aí voltou, sentou comigo de novo. Assim que ele sentou comigo, nossa, um barulhão, que eles fazem um barulhão, né? Aí daqui a pouco, capitão, não sei o que lá mais. Levanta aqui, pegamos um bandido. Gente, na hora que ele for pegar um bandido, o capitão colocou a mão na arma assim e falou, vem, pastora Cláudia. Aí eu falei, eu? Por quê? Minha Bíblia não tá aqui do lado. O capitão com a arma na mão e eu com a Bíblia na outra. Gente, vocês têm noção o que é isso? Pastor e capitão junto? Gente, que loucura! Olha, que coisa! Aí eu agarrada com a minha Bíblia assim, né? Pensa! Eu acho que eu agarrei a Bíblia mais do que o capitão agarrou a arma dele. Eu queria que vocês vissem essa cena. E aí, pronto. A irmã catou a Bíblia dela, eu catei a minha, né? E os caras abrem assim, eu falo, os caras são os policiais, né? Eles abrem assim. E os caras já vêm tudo armado assim, gente do céu. Olha, tem que ter chamado de Deus para trabalhar nesses lugares, viu? Você que é policial, parabéns, PF aí. Cada um tem seu chamado, viu? Porque o meu é orar. Meu Deus do céu. Se quiser me chamar para orar na companhia, eu vou. Mas tem que ter Deus, hein? Aí olha só. Ele fez assim: vem, pastora Cláudia, comigo, vamos lá. Vamos enquadrar, vamos junto comigo. E eu quase que eu falei assim: ó, capitão, vai lá que eu fico orando para o senhor aqui. Vai lá que eu fico orando aqui, né? Mas eu não podia, porque eu não sabia nem o que fazer. Tipo assim, como diz o povo, mais perdido que cachorro em tiroteio, que barata tonta. Minha mãe fala, você tá parecendo barata tonta. Eu tava parecendo barata tonta, porque eu fui cair ali, não sei nem, né? Quando você canta assim, Senhor, eis-me aqui, aonde me levares irei, cuidado, hein? Tá bom. Ai, irmãos. Aí eu catei a Bíblia, né? O capitão catou a arma dele e eu catei a minha. Ele catou, acho que, sei lá, dele a 30, não sei qual que ele tinha, e eu tinha meia, né? Porque a minha era 66 livros da Bíblia. Eu catei a minha, saí agarrado com a minha Bíblia. E desço lá com ele. Quando chegou lá, tá o bandido na parede, e ele chuta no meio das pernas, abre essas pernas aqui e tal, isso aqui. Aquela coisa encosta a cara do bandido na parede. Gente. Aí ele vira e fala assim, vem aqui, pastora. E eu, perto do bandido, gente. É bandido, um moleque, coitado, sei lá, se eu falo coitado, não sei. Deus sabe, tá nas mãos do Senhor. Aí ele falou assim, olha pra pastora. E eu quase pensando, olha não, meu filho, porque eu não trabalho aqui nesse departamento. Aí ele, olha pra pastora. Aí o menino levantou, olhou dentro dos meus olhos. Aí ele falou, vai pastora, fala o que pra ele? O que a senhora vai falar pra ele? Aí eu olhei, sabe o que eu falei pra ele? Falei, meu filho. Ele falou, aí pastor, tem 18 anos o menino. Não é a primeira vez que passa aqui. O que a gente faz? Fala o que pra ele, pastora? Aí e o polícia lá, né? E eu com a Bíblia aqui, aí o menino olhou pra mim, com aquele ódio, irmãos. Aí eu olhei assim pra ele e falei, ô filho, por que você faz isso com a sua mãe? Porque eu não sabia o que falar, gente. Eu falei, faz isso com a sua mãe, não. Mas eu creio que Deus me usou. Aí ele olhou pra mim. Aí o policial pegou e falou, o capitão falou, prende ele lá, leva pra prender e tal. E eu já tava assim, né? Imagine a cena. É que eu tô um pouco cansada agora.
e não consigo, assim, contar o tamanho do estresse, do milagre, não sei, mas olha, forte, forte, Brasil, forte, forte, forte. Aí o policial, o capitão falou, agora vem, pastora, pra minha sala. Eu já tava assim, acho que o capitão queria me dar um treinamento, né? Só pode. E eu falo que para ser pastor tem que ser treinado. Aí sentei de novo e falei, então, o que a senhora tem para me dizer? Aí, agora é a hora da verdade. Aí eu falei para ele, capitão, Deus mostrou assim, assim, assim. E Deus quer corrigir, né? Deus vai tratar, Deus quer uma correção, Deus quer um conserto, e falei o que tinha que falar. Não fugi, falei a verdade. E ele falou para mim assim, pastora, o que eu posso fazer para Deus? E ele começou a chorar. Ele falou, o que Deus quer de mim? Eu quero fazer um culto aqui. Amados, que forte! A senhora faria um culto aqui no meu departamento? Eu falei, sim, faria. Ele falou, então tal dia a senhora pode vir, vou fazer um culto aqui. Eu nem para me lembrar o que estava acontecendo. Chegou o dia, ele marcou o culto, levei meu esposo, uma missionária comigo, a minha filha, para dançar, né? Levei na época o meu gravador e fui. E quando eu cheguei lá, amados, olha que coisa, né? Agora eu vou dar uma pausa aqui, antes do culto, e vou voltar, tá? Eu vou voltar bastante o meu testemunho, mas você que está acompanhando vai entender. Lembra lá que eu contei da caveira? Pois é, acabei esquecendo de contar um detalhe muito grande. Muito mesmo, um recorte aí. Então faça um recorte porque eu não vou gravar de novo. Faça um recorte. Para aí. Quando o capitão marca um culto lá na companhia dele. Para aí. Eu quero voltar com você um recorte. Esse policial já é meu membro, a esposa estão comigo. Nós estamos orando para ele casar, estamos fazendo ali a obra juntos e tudo mais. Mas logo na sequência, muito no começo, não sei nem como eu esqueci, que é muita coisa. Você vai entender o que eu tô falando. Muito no começo, lembra da caveira, quando a mulher dele me ligou, ela disse assim, é importante falar essa parte, eu poderia pular, mas ela é importante. Quando a mulher falou assim, olha, eu sonhei que tinha uma caveira na minha cama e só a senhora podia expulsar, na mesma semana aconteceu algo muito grande. Quer dizer, o que aconteceu foi o seguinte, na mesma semana essa caveira tentou matar o policial, e eu também. Até vontade de chorar dá. Foi assim, eu estava na minha casa, meu marido pegou folga aquele dia, e meu marido nunca teve essa vontade, só teve aquela vez. Ele estava assistindo, eu lembro que era jogo do Brasil, uma coisa assim, e ele falou assim pra mim, amor, me deu vontade de comer arroz doce. Olha isso, tem leite condensado aí? Eu falei, não. Ele falou, que vontade, vamos no mercado aqui em Santo André comprar? Eu falei, vamos. E entrei no carro e fomos. Quando a gente foi subindo aqui na Avenida Oratório, eu vi um carro de polícia. Aí eu falei pro meu marido assim, nossa amor, eu não tinha amor pelos policiais, né? Mas hoje eu tenho, hoje eu oro por eles. E quero que Deus salve eles. E passei com o carro. Aí nisso que eu passei, eu vi um cabelo que eu reconheci, o cabelo de uma mulher que estava lá no meio envolvida né, com um policial. Aí eu falei, amor, volta, dá uma ré, por favor, por gentileza. Aí meu marido deu, eu falei, meu, conheço esses cabelos. Ele falou, o que é? Eu falei, eu acho que é a mulher do policial que eu ganhei para Jesus, né? Quando eu chego lá, que eu dou uma ré que volto, e não é que era eles, o que aconteceu? O policial estava paisando naquele dia, ele atropelou 2 meninos, não aconteceu nada assim, os meninos saíram ilesos, mas ele estava com a carta dele vencida e o outro policial que veio fazer a ocorrência dele, que estava paisana, teve que apreender o carro dele. E é bem na hora que eu passo, amados, que coincidência, é cristocidência. Eu vou passar bem na hora. E quando eu passo na hora,
que eu chego. Aí ele falou, ô pastora ali, ó, a senhora lembra lá da visão da senhora? Olha aqui o diabo querendo me matar, quase matei duas crianças aqui, pastor, e agora meu carro foi apreendido, dá pra senhor levar minha esposa para casa e meu filho? Eu falei, claro, eu fiquei chocada. Aí a mulher dele entrou no meu carro, veio pra minha casa, e nós íamos comentando, olha, porque a caveira tentou matar, pastor, porque a visão, e a gente falando, e vamos orar e tudo mais. E ele foi lá ver a ocorrência, porque o guincho ia levar o carro dele, porque tinha vencido a carta dele e tal. Porque ali é cidadão comum, né? Ele estava paisano, então ele estava sendo tratado como cidadão comum e tal. E o outro policial estava fazendo o serviço dele. Ela vai vir para minha casa. Na mesma semana desse assunto aí, meu marido trabalha na Mercedes e ele falou para mim, amor, tá tendo um curso de comunicação aqui na empresa e é de graça, eu quero que você venha, já por causa da igreja, para você aprender, né? Eu falei, tá bom. Leva as crianças na sua mãe, que é em São Mateus, e você vem. Aí, tá bom. Aí eu fui lá, ia ser 5 horas da tarde esse curso. Eu coloco as crianças no carro, pego uma caixa de leite para levar para minha mãe. E fui, coloquei as duas crianças atrás. Meu filho tinha, eu não sei a idade direito, amados, mas ele tinha, sei lá, 4 para 5 anos, uma idade assim. E eu tô dirigindo e vou aqui ainda em Santo André, quando de repente eu escuto uma freada, né, de carro, aí eu freio meu carro, mas não deu tempo, eu vou colidir em 5 carros. Só que o que mais interessante é que esses 5 carros estavam, a gente bateu assim, ó, eu fui a última, de frente com uma blitz policial. Olha isso! Olha o tamanho do movimento no mundo espiritual. Eu nunca tive problema com polícia, nunca fui envolvido com polícia, nunca, nem, olha, se eu me lembrar de polícia na minha vida, agora pronto, abriu-se um portal, e eu vou bater, eu vou ser a última a bater, e tinha uns, olha amados, uns 15 carros de polícia assim enfileirado, que eles colocam assim num ângulo, não sei, eles colocam num ângulo assim, né, nas calçadas e vira tudo o ângulo assim, um monte de polícia ali parado, não sei o que tinha acontecido naquele trecho ali. Só sei que foram 5 carros e fui o sexto, assim, um atrás do outro. Amado, só viu gente pra fora, um vucu-vucu, um monte de gente. E eu gritando, e a minha filha gritou porque ela tava sem cinto. Quando o carro bateu, a minha filha voou. Eu só fui com cotovelo, porque mãe é uma coisa incrível, né? Eu segurei meus filhos com cotovelo, eu dirigi com uma mão, freiei o carro e segurei meus filhos com cotovelo. Então, do jeito que eu dei pra ela voltar, pra ela não ir pra frente no vidro, a minha filha gritou, e eu fiquei, tremia, porque eu falava assim, ai meu Deus, meus filhos, ai que aconteceu? Eu não tinha coragem de olhar para trás para ver se meus filhos quebrou o pescoço, o braço, eu tava apavorada. Então, parece um sonho, é uma coisa incrível o mundo espiritual, no mundo real. E aí ele vai, e eu começo, aquele monte de polícia começa em cima, você não sabe de onde veio, gente, e era PF, PM, e o policial gritou assim, meio grosseiro, ele falou assim, vai dona, e eu, ai meu Deus, ai, chorando. Aí ele falou assim pra mim, a senhora não tem freio não? Aí eu, apavorada, irmãos, eu nunca estive envolvida num acidente, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, liga o carro, vê se você consegue, vê se o carro da senhora consegue sair do lugar. Teve um acidente muito feio, a senhora é causadora. Amados, vem em mim. Olha só, eu sou a última a bater. Eu fui a causadora? Coloca aqui nos comentários o que você faria numa situação como essa. Ele falou assim, encosta o carro, encosta o carro. Eu consegui encostar o carro chorando. Aí ele falou, tá tudo bem aí, tá tudo bem? Aí ele olhou atrás assim, rapidamente, e falou, tá tudo bem pelo jeito. Aí eu olhei as crianças, todo mundo chorando, mas eu tá machucou alguma coisa? Não, procurei sangue, não tinha. Gente, é horrível. Aí eu encostei assim, aí ele pegou, veio e falou assim pra mim, bem bruto. Eu só quero avisar pra senhora que a senhora é culpada. Gente, 15 carros de polícia. Olha, se não fosse mais do que isso. Numa avenida, os prédios, apartamento, o povo saiu pra fora, virou um mar de gente assim, na cabeça da gente tudo como que a gente fala, potencializado, é horrível. Olha o tamanho do poder daquela caveira. Olha que coisa, né?
A Bíblia diz que Deus nos guarda. Aí, amados, eu, assim, quando ele falou assim, ele pegou e falou assim, e a senhora que é a causadora, viu? E a senhora vai pagar todo o estrago. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas qualquer um, eu penso que quando você vê uma injustiça dessa por parte de uma autoridade, você, na hora você vai querer se defender. Na hora. Só que eu passei pela faculdade de Jeová e eu li um livro que eu indico para você, chama-se Autoridade Espiritual do Atmini. E esse livro, ele mudou a minha história. Eu não sei, a gente orou tanto essa semana, tô com vontade de chorar. É o Espírito Santo, sabe? E eu aprendi algo nesse livro. E é exatamente o que estava crivado dentro do meu coração, o que eu li nesse livro. Foi muito bom. Foi assim, muito bom. Ele falou assim, a senhora vai pagar. A senhora tá ouvindo? Eu falei, sim, senhor, seu guarda. Eu estou ouvindo. Eu vou pagar tudo. Não tinha dinheiro nem para pagar o meu, né? Mas... Aí ele falou, encosta aqui. Tá bom, eu encostei o carro. Aí fiquei parada, chorando. Falando assim, Deus. Aí eu fiz a oração de Neemias. Eu sempre falo pro povo assim, como é bom você estar em comunhão com Deus. Porque quando você está em comunhão com Deus, na hora que você não pode orar, você tem um memorial. E aí Deus vai te responder. Eu tinha um memorial de oração. E eu fiz aquela oração de Neemias. Eu olhei para o céu e disse, Senhor, o que eu faço? Aí o Espírito Santo falou para mim assim, o que fazemos? O que se faz quando se está diante de uma autoridade? Me lembrou do livro. Aí eu falei para ele chorando, Senhor, quando nós estamos diante de uma autoridade, nós nos submetemos a ela. A palavra de Deus diz assim que não há autoridade que não seja constituída por Deus, lá no livro de Romanos. Eu havia estudado sobre isso e lido sobre isso. E aí o Espírito Santo perguntou para mim assim, o que fazemos quando estamos diante de uma autoridade? E eu chorando naquela situação, falei assim para ele, quando nós estamos diante de uma autoridade, Senhor, nós nos submetemos a ela. E aí o Espírito Santo disse, então, se submeta a eles. Eu falei, sim, Senhor. Aí o guarda veio e falou assim para mim, a senhora quer falar com alguém? Eu falei, se o senhor permitir, gostaria de ligar para o meu esposo, era orelhão na época. Ele falou, pode ir. Aí eu saí do carro, liguei para meu marido. Falei, amor, assim. Aí meu marido falou assim para mim, amor, fica calma. O problema é que sua carta vence hoje. Falei, que? Ele falou, sua carta vence hoje. Falei, amor, por que você não me falou? Ele falou, então, os caras vão guinchar seu carro. Gente, vocês acham que é coincidência? Você tá vendo como o inimigo sabia que a minha situação acabou sendo igual a do guarda lá? A carta dele tinha vencido. A minha, que meu marido cuida pra mim, né, assim tudo, Ele falou assim pra mim, aí meu marido falou assim pra mim, Fia, faz tudo o que o guarda mandar. Ó, de novo, meu marido, autoridade sobre mim, me manda obedecer a autoridade, que é o policial. Deus, que é autoridade sobre mim, me manda obedecer o policial. Por isso que eu disse que esse testemunho, ele é forte, mas acaba te ensinando muita coisa. E eu falei, tá bom, amor. Ele falou, Deus abençoe, fica com Deus, filha. Não tem o que fazer. Faço tudo que os guardas mandarem. Volto pro carro. Quando eu volto pro carro, tá aquele vulco, aquele povo que sai, e eu preocupada se tinha morrido alguém. O guarda falou comigo, o acidente foi feio, viu, dona? Nós vamos ver o que aconteceu. Eu falei, meu Deus, não deixa ninguém ter morrido. Meu pai amado, que coisa. Aí o guarda vai voltar pra mim de novo e fala assim pra mim, a senhora quer fazer mais alguma coisa? Eu falei, se o senhor permitir, eu gostaria de ligar pra uma amiga, que é a mulher do policial. Aí ele falou assim, tudo bem, pode ir. Aí eu vou pegar o telefone e ligar pra ela. Eu falei, amiga, tô aqui
na oratória em Santo André, aconteceu assim, assim. Aí ela respondeu para mim, pastora, pior que meu marido não pode te ajudar em nada, porque ele é de São Mateus, ele é de outra jurisdição. Ele cuida daquela área, né? E a senhora está em Santo André. E sabe o que eu aprendo aqui? Cada um no seu quadrado. Ninguém mexe o bedelho aonde não foi chamado. Eu falei para ela, então tá, amiga, tudo bem, mas então ora por mim. Ela falou, tá bom, eu vou orar por você. Deus vai te abençoar, mas ele não pode te ajudar. Eu falei, tá bom, mas Deus pode, porque Deus, né, é de todo a jurisdição. E aí eu vou ficar ali. Aí o policial vem e fala assim para mim. Eu fico em silêncio e oração. Aí ele vem e fala assim para mim, dona, o primeiro carro não quis fazer BO contra a senhora. Foi embora. Aí eu fiz assim. Fiquei em silêncio. Só continuei a oração. Aí daqui a pouco ele voltou e falou, dona, o segundo carro também não quis fazer BO. Foi embora. Aí eu... Passado um pouco ele falou, dona, o terceiro carro também não quis. Também foi embora. E o quarto carro também não quis. Aí ele olhou para mim e falou, dá a carta da senhora aqui para mim. Aí dei a carta. Na hora que eu dei a carta, aí ele não teve dúvida, né? Eu vi ele pegar o rádio e falar assim, manda um guincho. E eu continuei em silêncio. Não me defendi, não reclamei. Me lembrei do livro que diz assim, uma autoridade nunca se defende, porque é Deus que o defende. E aí, amados, o que vai acontecer? Vai acontecer que está escurecendo, caixa de leite no carro, meus filhos comigo, nervosa, e aquele monte de gente, aquela coisa toda. Aí acontece o seguinte, lá vem o guincho. E eu sozinha com as minhas duas crianças envolvidas nesse rolo todo. A gente se sente tão desprotegida. Aí o guincho vinha vindo e o policial chegou. E o guincho vinha vindo. E ele posicionando para pegar meu carro. E eu dentro do carro. Falei, só vou sair quando ele mandar. Também só vou fazer o que ele mandar. Se ele mandar eu andar, eu ando. Se ele mandar eu sentar, eu sento. Porque agora eu entrei em submissão total. Aí ele encostou o guincho perto, parou e veio até mim. Aí depois a cabeça, acho que aí ele acalmou um pouco mais e olhou no carro. E a minha filhinha, na época, a Vitória, ela era pequenininha, ela estava de pé. E acho que ela tá vendo a situação toda, ela foi e botou o rosto assim, olhou firme pro guarda. Olhou dentro dos olhos dele assim, quando ele veio. Aí ele fez assim, eu acho que Deus usou ela agora. Aí ele fez assim, que menina linda. Olha os olhos dela, porque os olhos dela é azul. Aí verde, tem hora que é azul, tem hora que é verde. Aí ele olhou assim e falou, que menina linda, como é o nome dela? Parece uma esmeralda. Aí eu falei, o nome dela é Vitória, seu guarda. É Vitória o nome dela. Aí o guincho tá vindo, ele falou assim pra mim, dona, quero fazer uma pergunta pra senhora. O que a senhora tem pra me dizer, com a carta na mão, ele falou, para que eu possa devolver a carta pra senhora e eu nunca vi a senhora? Porque assim, a senhora bateu num policial, sabia? Que a senhora bateu o carro da senhora no policial paisana? Gente, vocês acham que é coincidência? Eu vou bater numa blitz policial, com, sei lá, 15 carros. O carro que eu colidi na traseira era um policial à paisana. E depois que eu ganho um policial para Jesus, eu me envolvo num vulco desse. Vocês acham que é normal? Incrível. Eu nunca tive esses problemas. Aí ele falou assim para mim, o que a senhora tem para me dizer, para me confiar na senhora? Porque assim, sabe, dona, às vezes a gente quer ajudar as pessoas, a gente fala assim, ó, olha, né, eu vou te ajudar, vou te liberar, e depois você paga o carro da pessoa. Aí, não, seu guarda, eu faço. Aí a pessoa vai embora e não paga, porque aí não tem BO, aí a pessoa não paga. Então me fala, o que a senhora tem para me dizer, para me convencer a confiar na senhora? E agora, amado, o que eu ia falar pro guarda?
Eu tinha tanta coisa para falar, podia falar, pastor, seu guarda, eu sou uma mulher, tô com uma caixa de leite, tô com 2 crianças, seu guarda, eu sou a última, como que eu ia bater em 5 carros? Tanta coisa para falar. Mas eu baixei os olhos bem rápido e falei, Deus, eu falo o quê? Eu preferi perguntar para Deus o que eu falar. A Bíblia diz assim, amados, em Provérbios, que palavras ditas na hora certa são como maçãs de ouro em bandejas de prata. E aí eu falei, Deus, o que eu falo? Aí Deus me disse assim, agora não diga nada, só diga a ele quem é você. Quem é você? Aí eu fiz assim, seu guarda, a minha palavra para mim é muito importante. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu sou pastora. Ele fez assim, você é pastora? Para o guincho, para tudo. Ou a mulher é pastora, ou pastora, ora por nós. Tirou o cap, irmãos. E falou, pastora, ora por nós. Ah, não acreditei. Deus falou assim, você se submeteu à autoridade deles na terra. Então agora eu estou fazendo eles se submeter à autoridade do céu. Porque agora eles se submetem ao Todo-Poderoso. Que lindo. Ele falou, gente, para, ela é pastora. Aí alguns gostou, falou, ô pastor, ora por nós aí, ó, volta o guincho. Tó, pastora, sua carta. Quando eu falei assim, eu falei, eu nem falei nada, fiquei chocada de ver. Recuaram, recuou tudo. Sabe por que recuaram? Porque eles são autoridades, mas diante de Deus, Deus é autoridade sobre toda autoridade. Deus é general dos generais, é o Senhor de guerra. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. E eles, como autoridade na terra, reconhecem a autoridade de Deus. Então não era pela minha pessoa, mas pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias! Oh, glórias! Então ele fala, recua, ela é pastora. Ele quis dizer, recua, ela carrega o nome de Deus. Que responsabilidade a nossa, que eu possa honrar o nome do Senhor na terra. E aí recua, quando ele fala assim, a minha ovelha, aquele policial veio, apesar dele não poder, ele veio. E quando ele chegou, amados, ele falou, ô pastor, eu falei, olha aí, ele é minha ovelha. Aí eles eram amigos, aí o policial falou, oh, ele é sua ovelha, ovelha negra, hein, pastora, cuidado. E aquela invadiu a alegria, o Espírito Santo enviou ali a sua presença no meio daquele monte de policiais, naquele monte de acontecimentos. E quando eu disse, né, eu sou pastora, aleluias, vocês aí são inteligentes, já começaram a conectar. E eu vou para casa, meu carro não aconteceu nada. E eu falei assim para meu ovelha, ó, pode dar meu endereço pro irmão, o policial que eu bati, para eu pagar o carro dele amanhã para ele ir na minha casa. E Deus falou para mim assim, olha, sabe o dinheiro que ele deu de dízimo? Era eu já mandando ele dar, porque eu já sabia, pega aquele dinheiro para pagar o carro desse outro policial, porque olha, amados, Deus já tocou no coração do policial para dar um dízimo para a igreja, porque Deus sabia que aquela alma ia me custar financeiramente. As almas custam para um pastor espiritualmente, mentalmente, psicologicamente, né? Amorosamente, e tem delas que custa financeiramente. Como é que ia pagar esse estrago, irmãos? Mas Deus já estava pago, já estava pago. Quero falar para você que já está pago. Jesus pagou. Jesus é maravilhoso. E aí eu fui para casa, meu carro funcionou. E no outro dia, esse policial, a paisana que eu tinha batido no carro dele, ele foi na minha casa. Ainda brinquei com ele assim, falei, seu guarda, posso orar pelo senhor? Ele falou, pode. Falei, seu guarda, nós quase morremos. Ele falou, verdade, a batida foi feia. Falei, então, mas se eu morresse, eu sei que eu ia para o céu. E o senhor? Ele falou, eu ia para o inferno. Olha, orei por ele e paguei o estrago do carro dele. Eu paguei, não, Deus pagou. Foi Deus quem pagou. Muito bem, dito isso,
Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque agora eu vou voltar lá. Por que Deus me levou lá para orar para o capitão? Porque eu aprendi a ser submissa às autoridades constituídas por Deus. Porque eu aprendi a honrar a autoridade, a respeitar. Mesmo quando naquele momento eu achei que aquela autoridade estava errada. Eu achei que aquele policial estava errado quando ele queria que eu pagasse todo o estrago. Mas eu me submeti humildemente àquela autoridade. E eu quero falar com você, mulher, quero falar com você, irmão. Às vezes a pessoa que é autoridade sobre sua vida, ela não está naquele momento julgando corretamente. Mas quando nós respeitamos as autoridades, e hoje eu sou uma pastora, pastora presidente, mas quando eu vou numa igreja, eu sento lá no último banco e me submeto àquele pastor, eu me submeto àquela autoridade, porque eu aprendi que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu aprendi, Deus é o meu socorro no meio de 15, 20 carros de polícia, numa acusação que para mim ela não procedia. Mas Deus veio ao meu socorro. Eu vou para casa sã e salva com meus 2 filhos e com meu carro, com a minha carta. Deus me traz de volta no colo para casa. Muito bem, entenderam porque eu voltei no testemunho? Agora, depois disso, é que eu vou orar e que eu pensei que não era para falar para o capitão, mas Deus usou este irmão para falar para o capitão, porque agora sim eu estava pronta para pegar para a autoridade, eu estava pronta porque Deus sabia. E eu me lembro que então agora vai chegar o culto lá no departamento de polícia. E eu vou entregar o recado para o capitão que Deus mandou. E, na verdade, era Deus fazendo uma excelente obra na minha vida como mulher e como pastora. Chegou o dia do culto, levei meu esposo, uma missionária comigo, a minha filha pequena. E o capitão, ele montou uma espécie de uma sala para eu fazer o culto. Ele colocou todo o pelotão dele para assistir o culto. Ele colocou as cadeiras e fez até um púlpito para mim. Olha que tremendo, amados, como isso. Qual é o recado desse testemunho? Submissão às autoridades. Quando você obedece a palavra, os demônios se submetem a você. Aonde você estiver, o Espírito Santo vai trabalhar. Então eu sei que chegou o dia. E eu me lembro, e nunca vou esquecer, eu estava de pé ao lado do capitão, o pelotão todo ali, de pé, sentado nas cadeiras, que ele colocou cadeiras de plástico. E eu do lado, tudo pronto. Aí eu virei para ele e falei assim: capitão, eu estou sob o teu comando. Quando o senhor me ordenar, eu começo o culto. Sabe o que ele me respondeu? Ele disse: não. Ele pôs a mão para trás e disse: eu estou sob o teu comando. A senhora fala e nós obedecemos. Sabe o que Deus falou? Nesse momento, eu, o Senhor, estou no comando. E o capitão reconheceu que Deus estava no comando. E eu falei: então tá. Aí eu falei: soldados, boa tarde, eu quero todos de pé. Todo mundo de pé. Eu falei: meu Deus. Aí Deus falou. Eu falei: eu gostaria que todos dessem glória a Deus. Aí eles: glória a Deus. Eu falei: aleluia. Aí eu falei: eu gostaria que todos se curvassem diante do Todo-Poderoso. Todos curvados para dar glória a Deus. E todos se curvaram diante de Jesus Cristo. Fizemos um culto. Meu marido pregou. Deus falou com o capitão. Foi um culto a qual Deus fez uma grande obra. Eu me lembro que ele até mesmo ele fez uma oferta para a igreja, que eu pude, ele deu arroz, algumas coisas para a igreja, a ponto de nós irmos na favela distribuir comida para os pobres, leite, açúcar, arroz. E
Eu vou continuar o testemunho depois. Mas até aqui, nessa parte, Deus disse para mim assim: você não queria saber se você era pastora? Você não disse para mim que só ia acreditar no seu chamado se você pregasse para um pelotão da Polícia Militar? Então, eu estou aqui, através deles, confirmando o seu chamado, pastora Cláudia. Uma mulher como pastora. E hoje eu tenho certeza que eu fui chamada para ser pastora. Porque Deus usou essa minha ovelha. Deus trouxe para que eu pudesse pregar. E Deus confirmou o meu chamado. É claro que eu não contei para você como eu fui chamada, que a história você já sabe, né? Deus só faz coisas lindas. Então a história é linda, porque a glória é dele, é para ele, por ele, ele faz. Então eu estou contando essa parte porque envolve bem no começo, mas senta que lá vem a história. Porque eu estou contando do casamento desse policial ainda, correto? Então, por enquanto nós estamos orando, Deus está trabalhando. E eu vou pregar nesse departamento de polícia, junto com meu esposo, e Deus fez uma grande obra. Agora nós vamos continuar, parte 3, e eu vou continuar a história desse policial. Deus abençoe a todos, não se esqueçam de se inscrever no canal, dá um joinha, amados, já sabem, compartilha e vem comigo que é sucesso.